Desenvolvida por Joseph Overton, ex-presidente do Centro de Pesquisas Públicas McNeck. A janela de Overton descreve a gama de ideias toleradas no discurso público. De acordo com o autor, a viabilidade de uma política não depende das preferências individuais do agente político, mas da mesma estar incluída ou não na gama de políticas consideradas aceitáveis no clima da opinião pública atual. A janela de Overton é descrita por alguns como uma estratégia, por outros como um modelo para entender como as ideias são transformadas. A janela de Overton, em suma, ela estabelece como a opinião pública reage a determinados temas, né? Então você tem temas que são considerados aceitáveis da opinião pública, né? Que estaria no meio da janela de Overton, no meio de uma tabela daquilo que é considerado aceitável, e nos dois extremos você teria discursos antissociais, né, contraditórios, né, que estão fora da opinião pública, né, que estão fora que são muitas vezes considerados discursos antissociais, né? Podemos pensar, exemplo, o discurso eugênico, por exemplo, né, que hoje é considerado um discurso antissocial, mas na década de 30 não era. Nós podemos também considerar, por exemplo, as diferentes compreensões que os partidos políticos brasileiros têm acerca da democracia, né? Enquanto em um extremo você tem, por exemplo, partidos que, do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral, melhor dizendo, são partidos irrelevantes, né? Como o PSOL não tanto, mas assim, o PSOL bastante, mas esses partidos, digamos assim, como o PSTU, o PCO, né, que são partidos que tem o próprio Partido Comunista Brasileiro, que são partidos que têm um discurso bastante tido pela opinião pública como um discurso extremista, né, de um Estado totalitário. Do outro você tem, por exemplo, o pessoal do anarcocapitalismo, né, que segue, por exemplo, a linha do Murray Rothbard, que acredita que toda relação social pode ser regulamentada pelas leis da economia, né. Em ambos os extremos você tem discursos que são considerados antissociais. E dentre esses discursos você tem discursos que são considerados moderados ou mesmo radicais, mas de grupos minoritários da sociedade, mas que são tolerados no debate público, né? E pensando na questão da janela de Overton, eu encontrei um artigo muito interessante que foi originalmente escrito em castelhano. Artigo esse que eu traduzi ao português, eu pesquisei, fui primeiro a traduzir esse artigo do espanhol para o português na internet. E eu gostaria de ler para vocês, né? O artigo ele é descrito como uma estratégia, mas ele não deixa de ser interessante. O título é o seguinte: Como legalizar qualquer fenômeno, da eutanásia ao canibalismo, né? O presente texto foi traduzido de um artigo publicado originalmente em espanhol, e o link o leitor pode encontrar a seguir, né? Deixarei o link aqui do meu site pessoal, que vocês poderão encontrar também o link do artigo original escrito em espanhol, né? Na atual sociedade da tolerância, que não conta com valores fixos e com resultado tampouco uma clara divisão entre bem e mal, existe uma técnica que permite transformar a atitude popular com relação a coisas consideradas totalmente inaceitáveis. Esta técnica, chamada de janela de Overton, consiste em uma sequência concreta de ações com o fim de conseguir o resultado desejado. Pode ser mais eficaz do que a energia nuclear como arma para destruir uma comunidade humana, opina o colunista Evgeny Gosenstein. Em um artigo publicado no portal russo ADMI, propõe um exemplo bastante radical, o de como converter em aceitável a ideia de legalização do canibalismo, passo a passo. Desde a fase que é considerada uma ação repugnante e impensável, completamente distante da moralidade pública, até ser convertida em uma realidade aceitável na consciência coletiva e nas leis. O referido processo não ocorre mediante uma lavagem cerebral direta, mas com técnicas mais sofisticadas, muito mais eficazes, que são aplicadas de forma coerente e sistêmica, sem a sociedade tomar conta, acredita Goldenstein. Fase 1.
O impensável ao radical. Nos dias de hoje, a questão da legalização do canibalismo se encontra no nível mais baixo da aceitação das possibilidades da janela de Overton, já que a sociedade o considera um fenômeno absurdo e impensável, um verdadeiro tabu. Para mudar tal perspectiva, é possível fazer uso da liberdade de expressão, transpor a questão à esfera científica, uma vez que, para os pesquisadores de hoje, não há tema tabu. Para tanto, é possível realizar um simpósio etnológico sobre rituais exóticos de algumas tribos da Polinésia e discutir o objeto como um tema de estudo, obtendo declarações autorizadas sobre o canibalismo, garantindo a transformação de uma prática antissocial em um tema tolerável. Simultaneamente, é preciso criar grupos radicais de canibais, ainda que existam apenas na Deep Web, que seguramente será notado e discutido por numerosos meios de comunicação. Como resultado, a primeira etapa da janela de Overton é superada e o tema deixa de ser um tabu. O canibalismo ganha terreno no debate público. O radical ao aceitável. Na segunda etapa, é preciso continuar citando a ciência, argumentando que o tema não pode ser excluído do debate público. Se alguma pessoa se nega a falar sobre ele, será considerado um hipócrita intolerante. Ao condenar a intolerância, ainda é preciso criar um eufemismo para dissociar o fundamento da questão de sua denominação, separando a palavra do significado. Assim, o canibalismo é convertido em antropofagia. Em paralelo, é possível fazer um procedente de referências históricas, mitológicas, contemporâneas ou simplesmente inventadas. O mais importante é que seja legitimado, para que possa ser utilizado como prova de que a antropofagia, em princípio, pode ser legalizada. Fase 3. O aceitável ao sensato. Na próxima fase, é importante promover ideias como o desejo de comer pessoas está geneticamente justificável. Às vezes, uma pessoa tem de recorrer a isso, se estiver em uma situação extrema, ou o homem tem a liberdade de escolher o que come, né? Ou seja, a liberdade sendo usada como meio de transformação social. Voltando, os adversários reais a essas colocações, ou melhor, as pessoas que não querem ser indiferentes à questão, serão convertidas em inimigos radicais, representadas pela imagem de psicópatas, enlouquecidos, opositores agressivos da antropofagia, pessoas que igualam os canibais a grupos antissociais, enquanto que especialistas e jornalistas são chamados para defender que tal prática sempre existira na história da humanidade, que sempre houveram pessoas que comiam umas às outras, e que a antropofagia sempre fora normal. Fase 4. O sensato ao popular. Os meios de comunicação, com a ajuda de políticos e pessoas conhecidas, já falam abertamente sobre a antropofagia. O fenômeno começa a aparecer em filmes, letras de música popular e em videoclipes. Tem início o processo de promover as referências e personalidades históricas e destaques que praticaram o canibalismo. Ainda pode-se recorrer à humanização dos criminosos, ao criarem uma imagem positiva sobre eles, dizendo que são vítimas da sociedade, que a vida os obrigou a praticar a antropofagia. Vejam só. Fase 5. O popular ao político. Aqui tem início o processo de elaboração de leis, tendo em vista a legalização do fenômeno. Grupos de pressão ocupam espaço na política e publicam pesquisas que supostamente confirmam um alto percentual de partidários da legalização do canibalismo na sociedade. Na consciência coletiva, um novo dogma é estabelecido, abre aspas. Impedir as pessoas de cometerem antropofagia está proibido, fecha aspas. A referida técnica tem grande espaço na sociedade liberal, devido à tolerância
com os tabus sociais. No último estágio da janela de Overton, do popular ao político, os paradigmas já foram rompidos, pois as normas de existência humana foram alteradas ou destruídas com a adoção das novas leis. Gordon Stan conclui que a janela de possibilidades, ou janela de Overton, inicialmente descrita por Joseph Overton, pode ser extrapolada para qualquer fenômeno e é especialmente fácil de aplicar em uma sociedade tolerante em que a chamada liberdade de expressão se transformou em desumanização, onde diante de nossos olhos todos os limites que protegem a sociedade do abismo e da autodestruição são eliminados um passo após o outro. Muito interessante, não? Essa questão ela é interessante nós pensarmos de que certos discursos que nós somos contra, o que consideramos antissociais, como um grupo minoritário, não podem nem ser levados ao debate, né? Porque a partir do momento que nós, por exemplo, debatemos a questão do aborto, tá? Nós já perdemos, tá? Porque nós já estamos levando a questão para o debate público. Então, o ideal é fazer com que certas condutas sejam convertidas em discursos antissociais. E o que é interessante é que se nós analisarmos medidas como, por exemplo, a legalização dessa prática referente às mulheres que foram infectadas pelo Zika vírus, né? Essa prática, no fundo, ela acabou sendo, de forma intencional ou não, né? Ela levou, abriu precedentes para que a mesma prática seja, no futuro, legalizada em todas as circunstâncias, né? Então, pensando nessa questão, nós podemos não apenas pensar em tornar certos discursos que são tidos pelo viés midiático como antissociais, mas que na sociedade ainda não são, não só tentar introduzir essa ideia como minoritária e posteriormente ganhando terreno, como podemos também levar determinados temas para que esses temas sejam gradativamente, que abram procedentes para pautas mais que realmente desejemos. Por exemplo, nós queremos criminalizar o abuso de menores, tá? Ou a relação com adolescentes. Nós podemos estabelecer medidas que visem, né, mas assim, a criminalização de relações com pessoas menores de 18 anos, o que será evidentemente rechaçado talvez inclusive pelo próprio viés midiático e por alguns agentes públicos, mas nós podemos, a partir daí, usar essa medida como procedente para criminalizar relações com menores de 16 anos, tá? Usar como uma técnica do pé na porta, como chama o Pascal Bernardin, e posteriormente para que nós possamos levar essa questão da criminalização com menores de 18 anos, por exemplo, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.